Agora vamos assistir à palestra O que é Arredondar, com a Nina Valentini, que é bacharel em Administração Pública pela FGV, onde foi presidente da Conexão Social, organização estudantil de formação de jovens para o empreendedorismo social. Ela coordenou a filial de São Paulo da Aliança Empreendedora e é sócia da 2,5, que é uma produtora que está desenvolvendo o documentário Entre Mundos, sobre negócios sociais. Ela é diretora executiva do Arredondar, movimento social do varejo para apoiar organizações sociais no Brasil, desde agosto de 2001. Por favor, Nina, a palavra é sua. Bom, obrigada primeiro pelo convite. Estou super feliz de estar aqui por vários motivos. O primeiro deles é que eu sou uma entusiasta da transformação na área pública, me formei em administração pública, e acho que esses espaços são super importantes para a gente poder oxigenar, enfim, fazer as coisas mais em colaboração mesmo, né? Bom, eu vou começar rapidamente falando um pouquinho do Arredondar, mas antes de entrar em como a gente opera, eu queria contar um pouco a história, porque eu acho que ela é super importante. Em 2011, o Ari Weinfeld, que é o fundador do Arredondar, ele era um empresário, tinha entrado num ano sabático, que durou 3 meses, e ele ganhou um livro da Marita Koch-Wesser, que chama Financing Future, que é um livro sobre novos modelos de arrecadação de recursos e financiamento do setor social, que, inclusive, fala bastante de microfinanciamento, de microempréstimo, etc. E, nesse livro, um dos modelos era o modelo do Arredondar. E o Ari falou assim, nossa, que legal. Ele adorou, e falou, ele já era doador. Falou, eu acho que eu quero trazer isso para o Brasil, né? E aí, em março, ele leu o livro em março, em abril ele foi visitar algumas iniciativas ao redor do mundo que tinham a ver com essa experiência, algumas experiências, né? Então, entre elas, eu tenho algumas histórias engraçadas. Tem uma loteria, por exemplo, na Alemanha, que trabalha com código postal. Então, você entra, né, você, enfim, compra um bilhete e o seu CEP é gravado na loteria. Se você ganhar ou alguém daquele CEP ganhar, o prêmio é dividido entre vocês. E o recurso vai 50% para ONGs do mundo inteiro, 35% é o prêmio e 15% é para a estrutura de custos da loteria. Então, tem vários modelos super interessantes acontecendo, né? E ele viu vários deles e optou por trabalhar com o Arredondar por vários motivos. Primeiro, porque é uma iniciativa que tem a ver com o varejo, o Ari tinha esse perfil. Segundo, porque é uma coisa totalmente crowd, totalmente focada em multidão, o poder da abundância da multidão, altamente em rede, e a gente poderia, de fato, desenvolver uma coisa no Brasil bastante inovadora e bem tropicalizada, digamos assim, porque esse foi um grande desafio, né? Então, em 2011, ele me convidou para trabalhar com ele, foi uma grande honra, e ajudar a desenvolver esse modelo. Então, estou desde 2011 na iniciativa. Então, mas para começar, eu queria contar um pouquinho do que é a cultura de doação no Brasil hoje. A gente tem pouquíssimos dados e pesquisas, realmente a gente está começando a se articular num movimento pela cultura de doação, com várias iniciativas, porque o Brasil pode doar muito mais, né? No ranking global, a gente está na posição 72 pelo World Giving Index, que é a principal pesquisa do mundo sobre solidariedade. Eles medem o total doado, e o Brasil, com a nossa potência econômica, está na posição 72. Então, tem espaço para se fazer muito mais, né? A McKinsey tem um estudo que aponta alguns motivos para que isso aconteça, né? Primeiro é falta de cultura, mesmo do brasileiro, de doar. Segundo é falta de incentivo fiscal. A gente não tem muito incentivo para doação. Terceiro é falta de transparência das ONGs, canais para que elas realmente possam prestar contas. E o quarto, e que é onde a gente entra, é falta de uma plataforma realmente que possa fazer, onde você possa fazer essa doação, de democratizar esse acesso. Porque se você quer doar hoje, como é que funciona? Você vai procurar a ONG, você vai ver se ela é séria. Assim, a gente não tem um selo de credibilidade dizendo quais ONGs são sérias e quais não são. Você entra no site dela, não necessariamente você tem como doar. Então, assim, ainda é muito difícil a doação, ela ainda é inacessível, a não ser as ONGs que tenham uma estrutura que conseguem chegar na pessoa física. Tá? Aqui eu estou falando só de pessoa física. Então, ainda assim, o Brasil tem 34 milhões de pessoas que se declaram doadoras, o que é meia França. Assim, é muita gente. Então, o potencial disso, de crescer, é ainda maior. Então, o Arredondar surge
com uma proposta muito simples. A gente é uma plataforma de inovação social e tecnologia, com muita tecnologia. Já vou explicar um pouco como que funciona isso, para democratizar mesmo o acesso às doações de uma forma totalmente segura, rápida e transparente. Então, o princípio básico do Arredondar é trabalhar com o arredondamento de centavos de compras em lojas parceiras. Então, a gente tem uma parceria com várias, é um movimento realmente do varejo, então a gente tem mais de 11 marcas, temos 11 marcas arredondando hoje, mais 20 em processo de implementação, com a lógica de que todos os seus clientes e consumidores podem doar dentro do processo habitual de compras que ele já tem no dia a dia. A gente está inserindo um procedimento a mais na vida do consumidor e também na rotina da loja, para que realmente você possa arredondar. Então, como é que funciona? É super simples. A gente tem uma parceria com o sistema da loja, então a gente já trabalha em 4 plataformas de sistema. Então, quando você vai na loja, tem um sisteminha que funciona, que ela coloca o valor, que ela passa o produto, é desse sistema que eu estou falando. Esse sistema tem que ser parceiro do Arredondar. Tá? A gente começou com a Lynx, a gente está trabalhando com a TOTS, com a Consinco, com a Solaris, que também são outros sistemas agora. Esse sistema está habilitado a arredondar. Então, a gente já tem todo o material de comunicação e a gente treina a força de vendas para perguntar se a pessoa quer arredondar. O treinamento da força de vendas é feito através de um jogo de tabuleiro hoje. A gente precisava fazer uma coisa escalável. É um maior sucesso o nosso jogo de tabuleiro, é muito legal. E a gente treina a força de vendas para oferecer para os clientes. Eu quero arredondar. Você quer arredondar e doar para organizações? Explicar tudo direitinho, elas explicam, é incrível. Aí o cliente fala, sim, eu quero. Ele sempre tem que falar sim, por lei. Né? A vendedora vai apertar um botão na tela. Esse recurso automaticamente vai para um sistema de retaguarda do Arredondar, que é auditado pela Price e acompanhado ponta a ponta. O varejista também tem acesso a esse sistema e vê o desempenho da sua rede. E a gente repassa isso para as ONGs. Tá? Para isso ser simples, a gente demorou 2 anos de desenvolvimento. Por quê? Porque a inovação social também demora. Né? A Juliana sabe, não é muito fácil. Transformar o Arredondar, que é uma coisa simples de fato, foi um processo bastante árduo. A gente começou com todo o desenvolvimento tributário, com o Barbosa Musnick Aragão, Matos Filho Advogados, e a Price assessorando. Após a gente ter desenvolvido esse modelo e ter feito ele ser viável, a gente passou por uma fase de muita tecnologia, de desenvolver realmente as ferramentas que vão receber essas informações. E, em paralelo, como é que a gente ia fazer a seleção das ONGs. Então, assim, foi um processo bastante longo, né? Mas muito estimulante e muito interessante. A gente começou a operar em escala em janeiro desse ano, então a gente está expandindo a nossa atuação. E a gente teve, no mês de março, aqui, né, 5 mil pessoas arredondaram, sendo que em janeiro foram menos de 1.000 pessoas, então a gente está começando a crescer em escala. E nesse mês, até a semana passada, a gente já tinha 8.000. Então, acho que até o final daqui os próximos dias, a gente deve fechar o mês com um resultado bem bom. 11 marcas arredondando, 70% de taxa estimada de adesão. Então, 70% das vendas são arredondadas nas lojas que a gente está presente. Esse número só não é maior porque, às vezes, a vendedora também esquece de perguntar. Então, a gente tem trabalhado fortemente para fazê-las lembrar. Então, a gente tem vários sistemas que estão operando agora com uma telinha que lembra a vendedora de perguntar. Enfim, tem várias coisas que a gente tem trabalhado. E a gente apoia 30 organizações em 2 momentos, 15 mais 15. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona isso em detalhes. E a gente realmente teve que fazer um processo de seleção bastante criterioso. Então, vou contar como que funciona. A gente não podia escolher uma causa só. Isso não parece uma coisa muito clara, porque assim, o Arredondar ele é um intermediário entre o desejo do consumidor de fazer uma doação, o desejo da loja de abrir seu canal e a confiança da sua marca para que isso possa acontecer, e o interesse das organizações de receber esse recurso e poder canalizar isso em transformação social. Então, a gente é um grande articulador. Quando a gente começou, várias pessoas falavam assim, escolhe uma causa, trabalha só com educação. Só que cada doador tem uma motivação. Então, assim, a gente precisava ancorar o desejo do doador. Então, a gente foi estudar que movimentos existiam que congregavam várias causas. E a gente acabou optando pelos objetivos do milênio da ONU. Então, hoje, a gente trabalha com os 8 objetivos. As organizações que a gente apoia estão alinhadas a essas causas. Aí aconteceu uma coisa muito interessante. A gente estava com o dono de uma rede grande, que vai entrar no Arredondar agora. E ele falou assim,
a minha marca tem muito a ver com mulher, com a causa da mulher. Eu posso fazer um arredondamento direcionado a uma causa? E foi muito legal. Porque a gente falou, nossa, a gente precisa contemplar isso no sistema. Então, hoje, as marcas podem direcionar para uma causa. Elas não escolhem a ONG nesse modelo. Tá? Elas só indicam a causa. E isso é muito legal, porque acaba tendo mais comunicação para a marca, enfim, tem uma facilidade na hora de treinar as vendedoras, etc. E tal. É bem legal. Então, a gente trabalha com os 8 Objetivos do Milênio da ONU. E a gente fez uma seleção, que foi uma seleção super criteriosa. Então, eu vou contar um pouquinho como é que foi esse processo. Antes de começar a contar, eu queria contar como é que a gente decidiu fazer a seleção. Né? A gente foi fazer uma escuta, a gente montou 3 grupos. A gente nunca fez nada sozinho no Arredondar, a gente tem uma prática muito de rede, é uma equipe super pequena, são 4 pessoas trabalhando, e assim, dá muito trabalho. Então, a gente tem muitos fornecedores, e a gente fez isso muito em rede mesmo. Assim. Então, a Juliana falou, eu me identifiquei muito. Falei, nossa, a gente trabalha muito em rede, e é muito legal, porque realmente é um desafio, por um lado, porque você tem que estar toda hora articulando um monte de gente, mas, por outro lado, não tem nada mais rico do que a riqueza da diversidade de uma rede. Né? Então, a gente começou, no processo seletivo, a gente fez 3 grupos com organizações sociais, 3 encontros, com organizações de diferentes portes, diferentes áreas de atuação, diferentes objetivos. Sentamos para ouvi-las. Quais eram as demandas? Como é que elas queriam se relacionar com seus parceiros? Quais eram as histórias de sucesso de parceria e investimento social? Quais eram os desafios que ninguém contemplava na lógica de investimento que elas recebiam, na lógica de doação que elas recebiam? E, em cima disso, nós criamos um primeiro modelo de investimento social, né? De forma de como a gente ia repassar esse recurso. Só que aí, a gente falou, bom, agora a gente tem que ouvir quem já faz investimento social, porque se eu chegar com um modelo que é só adequado às ONGs, talvez eu esqueça de coisas que são importantes para o doador. Então, a gente foi sentar com 10 especialistas em investimento social, para eles olharem o modelo que a gente tinha criado, e aí a gente chegou nesse modelo. Então, esse modelo foi super co-construído. Então, a gente trabalha da seguinte forma, a gente lançou um edital público, em 2012, para selecionar organizações laicas, apartidárias, obviamente idôneas, estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com funcionários contratados. A gente não trabalha com organizações que só têm voluntários, porque a gente precisa ter um ponto fixo que esteja se relacionando o tempo todo com a gente. Né? Existência de conselhos ativos, modelos de governança e, obviamente, impacto. Então, a primeira parte do edital, ela se responde a um questionário que leva para passado, presente e futuro. Tem uma coisa muito importante. Na escuta das organizações, a gente percebeu que havia uma demanda muito forte por um tipo de doação que não era para um projeto específico. As organizações estavam se sentindo como, uma expressão que eu ouvi mesmo, como uma coxa de retalhos. Eu tenho 500, vários parceiros, para cada um eu tenho que prestar contas de um jeito, eu fico encaixando o custo de projeto que eu não posso pôr em um em outro, e eu viro uma coxa de retalhos. O nosso recurso e o nosso tipo de investimento ele é um aporte na organização. É um recurso organizacional. Nós acreditamos no projeto da organização e no papel dela. Então, isso traz um desafio no processo seletivo, que é um desafio muito simples. Como é que eu seleciono uma organização e não um projeto? O projeto é mais fácil selecionar um projeto dela. Eu quero comprar 40 cadeiras de roda. É mais fácil fazer isso do que falar, olha, eu vou investir em você, no seu crescimento. Então, você precisa ter um olhar global sobre a organização. Então, no nosso edital, a gente olhava para tudo. Governança, gestão, impacto, resultado. Era quase assim uma due diligence. Né? A gente olhava, a gente entrou realmente a fundo no que a organização queria, a capacidade dela de ver seus desafios, em vários aspectos. Então, elas se inscreviam via questionário, e aí a gente fazia uma checagem de documentos. A Price passou, enfim, a Price ajudou a gente a fazer uma checagem nas organizações. Tivemos 335 organizações inscritas no primeiro edital. Todo mundo falava que a gente ia ter 100. Você vai tomar 100, 120. Foi um sucesso, a gente só divulgou via rede, a gente teve muita adesão, para selecionar 30 organizações. Essas organizações passaram por um comitê de seleção, um comitê contratado pelo Arredondar, que não tem vínculo com a nossa equipe. E esse comitê foi formado por 4 pessoas, são 6 pessoas envolvidas no comitê, sendo 4 pessoas especialistas técnicas e 2 conselheiros nossos que têm expertise nisso, né, porque a gente tem um grupo misto de conselheiros. E eles indicaram, cada organização foi lida por 3 pessoas, e eles indicaram quais a gente deveria visitar. A gente foi fazer uma visita técnica e, por último, a gente deliberou.
claro que, em termos de governança, a gente tem outras 500 regras em relação ao edital. Não pode ter nenhuma organização que é envolvida com ninguém da equipe, ninguém do conselho, tem todo um modelo de governança, nem dos nossos fornecedores, etc. Chegamos nesse portfólio das primeiras 15 organizações, a gente separou por duas listas. Por quê? Porque o nosso recurso está começando a ser arrecadado agora. Se eu tivesse de cara 30 organizações para distribuir, elas vão receber muito pouco. Então, a gente fez um modelo que a gente começou a repassar para 15 e tem uma fila de espera. Conforme vai chegando no teto, a gente vai puxando organizações da fila de espera. Tá? Então, a gente trabalha com 15 organizações em São Paulo e Rio de Janeiro. Elas têm porte até 7 milhões. Estão no interior, em capital, alinhadas aos 8 objetivos do milênio. Então, nesse portfólio de 15, tenho todas as causas. Já vou falar de algumas para vocês. E mais 15 que estão esperando chegar ao teto das primeiras para poderem receber recurso. É muito difícil falar em pouco tempo o que essas organizações fazem. Por quê? Porque são organizações muito sólidas e muito boas e comprometidas. Então, eu sempre acabo falando algumas histórias, eu tento revezar, porque, enfim, para poder falar um pouquinho com melhor qualidade de cada uma. Né? Mas a gente apoia, por exemplo, o Acredite, que é um hospital para reumatismo infantil, nasceu dentro da Unifesp, saiu de lá. Eles recebem mais de 1.000 crianças por ano para tratamento de doenças reumáticas. O reumatismo é uma coisa que está crescendo muito na primeira infância, e na infância em geral, né, na adolescência, e as crianças demoram, em média, 1 ano e meio para serem diagnosticadas. Então, a Acredite atua em várias frentes. Ela presta um serviço gratuito para as crianças que têm reumatismo, mas ela também forma médicos na ponta para diagnosticarem mais rápido as doenças, e as crianças terem maior chance de uma vida com mais qualidade. Tá? A gente apoia a Lua Nova, que é uma organização em Sorocaba, que trabalha com meninas usuárias de crack, que estão saindo do crack. Acho que a Juliana conhece bem. E a Lua Nova, eles têm um modelo, é um abrigo, na verdade, mas tem um modelo totalmente focado em empreendedorismo. Né? As meninas, muito da saída do crack tem a ver com elas montarem seus próprios negócios. E eu gosto de dar destaque para um dos negócios. Tem um grupo de meninas que queria construir suas casas. Elas não sabiam fazer isso. Elas aprenderam a construir. E elas têm uma empreiteira escola e dão aula para pedreiros hoje. É o negócio delas. Então, é incrível. A Lua Nova está indo para 12 estados. É uma organização de médio porte. Assim, enfim, podia ser muito maior. Acho que ainda tem muita coisa para crescer. Podia ser porque estou falando, porque acho que falta visibilidade. Fala-se muito mal das ONGs no Brasil, das ONGs boas fala-se muito pouco. Então, a gente também tem feito um trabalho de falar mais das ONGs que não necessariamente são super conhecidas, mas que são muito boas. A gente apoia o Instituto NOS, que é um instituto no Rio de Janeiro, que trabalha com a questão da violência doméstica, né, em vários níveis. Então, eles têm um serviço, por exemplo, que chama 123 Alô, que qualquer criança numa situação de violência ou de solidão pode ligar e contar com o apoio deles para sair da situação. Eles são bem articulados, é um grupo de terapeutas que trabalha com terapia sistêmica. E estão fazendo a primeira pesquisa sobre violência doméstica focada no homem. Qual é a motivação do homem para praticar violência? Como é que a gente tira desse contexto? Isso é muito, muito interessante. E temos além dessas 3, mais 12 organizações incríveis. Aí eu faço um convite para vocês acessarem nosso site, que tem um vídeo de cada uma, um material, o impacto que elas fazem, muito legal. Nosso site é www.arredondar.org.br. É muito mais gostoso ver por lá, porque é muito mais legal do que eu falando também. Né? E a gente tinha um desafio de que era como é que a gente vai fazer esse investimento social de uma forma que seja democrática, ampla, aberta, como é a nossa plataforma de arrecadação. Né? Então, a gente trabalha com um teto de investimento, a gente nunca repassa mais do que 10% do total de despesas operacionais que a ONG gastou no ano anterior, para não causar dependência. Então, se uma ONG gastou 800 mil, ela vai receber no máximo 80 mil do Arredondar, com um limite de 150 mil ano. Por que esse limite? Foi um limite que a gente criou junto com as organizações numa escuta. As organizações que são muito grandes, que têm orçamento de 4 milhões, 7 milhões, o máximo nosso hoje é de 7 milhões. A maior organização tem orçamento de 7 milhões. Elas também têm muito mais parceiros do que as pequenas. Então, a gente entende que esse limite é razoável e abre mais espaço para outras ONGs. O Arredondar tem esse modelo, de ser um modelo de muitas redes varejistas para muitas organizações. É isso que a gente quer com ele. Né? O período de parceria é de 3 anos, com possibilidade de renovação. Isso é uma mega inovação do Arredondar. A gente não entra para ficar pouco tempo.
na organização, nós não acreditamos em transformação em curtíssimo prazo, nós estamos falando em transformação na área de saúde, educação, meio ambiente, são coisas que demoram para ser mensuradas e demoram para a gente poder realmente sentir o impacto. Então, a gente quer que elas possam contar com o nosso apoio em mais tempo. Tá? A prática hoje do setor de investimento social, principalmente privado, que não é, a gente é um instituto independente, mas o setor privado tem sido trabalhar com 1 ano de projeto. Né? E a gente não tem feito assim. E, por último, a nossa aplicação é um recurso organizacional, ela indica onde ela vai usar e presta contas para a gente monitora isso. O varejo ainda tem essa... Assim, isso surgiu um pouco também da demanda do varejista de falar, nós queremos que vocês monitorem, nós estamos monitorando. Né? Porque não necessariamente uma rede tem uma estrutura para monitorar as ONGs, nem é a ideia que ela tem mesmo. Então, a gente incorporou isso na nossa estrutura. O que é bem legal, na verdade, porque a gente gosta bastante de acompanhar as organizações. E a gente tem hoje uma solução super redonda para o varejo. Assim, demoramos bastante para criar todas as frentes de trabalho. Demoramos por quê? Porque foram coisas que a gente foi percebendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, criar o jogo de treinamento de força de vendas não foi uma coisa da noite para o dia. A gente percebeu como que era o perfil das vendedoras. A gente fez uma pesquisa com uma empresa que chama Saks para entender qual que era o perfil das redes que a gente estava atuando, para a gente poder entregar um produto para eles que fosse escalável, não dependesse da nossa equipe, mas que, ao mesmo tempo, fosse super didático e fácil. Então, é um jogo super legal, que conta as histórias das organizações, conta muito do pitch de venda, de como que ela oferece o arredondar, tira dúvidas, etc. É um jogo bem lúdico. A gente tem um manual com passo a passo para a implementação, então o varejista não tem custo nenhum para aderir ao arredondar. Nenhum. Zero custo. Zero. É importante enfatizar, porque às vezes as pessoas acham que vai custar e não custa. E a gente, inclusive, oferece um material de comunicação personalizado por marca, sem custo nenhum. Essa história eu adoro contar, porque foi um mega desafio. Imagina que você está numa loja e alguém oferece uma coisa para você. Você vai querer ver se aquilo é sério. Vou doar. O brasileiro é um pouco desconfiado. Né? Quer doar, não sabe como, mas também tem medo, tem muito medo. Então, a gente percebeu logo de cara que a gente tinha que ter um materialzinho de comunicação. Agora, como é que eu vou fazer um material que custe menos do que a moeda? E que não impacte nisso, né? Porque senão fica inviável a operação. E aí aconteceu uma coisa genial, a gráfica Rossetti, que é uma gráfica que trabalha muito com embalagem, falou um dia, numa conversa com a gente, falou, e se eu pegar os resíduos da minha produção, aqueles que eu reciclo, ou aqueles que eu jogo fora, que são encaixes, são sobras, e produzir materiais das minhas sobras. E aí a gente falou, nossa, será que dá para fazer isso? E a gente hoje está fazendo isso. Então, só para vocês terem uma ideia, na primeira leva de material, a gente recebeu 400 mil cartões de material de ponto de venda. E agora a gente tem materiais por marca. Então, tem material da Malve com arredondar. Aí agora vai ter Luigi Bertoli com arredondar. Então, a gente consegue ter os materiais personalizados com a linguagem da marca. Então, você vai na marca, você vê que é arredondar, mas você também vê que é da marca. Então, ela escolhe a causa, ela comunica a causa. Isso foi assim, tipo, um grande pulo do gato, assim, de como a gente conseguiu resolver uma questão que era super prática e desafiadora. A gente tem parceria com o Matos Filho, com o BMI e com a Price, então a gente oferece também todo o apoio que o varejista precisar. Hoje em dia está muito mais rápido a marca entrar no arredondar, porque a gente já tem tudo meio passo a passo, aprendemos muito, fizemos um piloto por 1 ano e meio com a rede Puquê, de meias e lingeries, aprendemos um monte de coisa com a Puquê, e aí a gente conseguiu levar para as outras marcas de uma forma mais mastigada. E a gente oferece para o varejo e para os nossos parceiros, inclusive as gerentes da loja, um sistema de retaguarda, que é essa tela, que acompanha toda a arrecadação da rede toda, de todas as lojas, todas as redes, na verdade, que é o total doado, né, que tem, enfim, tá, 500 mil é só uma foto, tá, gente? A gente ainda não chegou lá, mas a gente chega. E também mostra o desempenho da sua rede, da rede do franqueado. E por lá, ele consegue tirar todos os relatórios financeiros, por loja, por dia, por data, e fazer o repasse via boleto. Então, é tudo super automático, até porque, para a gente ter uma equipe enxuta, a gente precisava ser bem desenvolvido na parte de tecnologia. Eu nunca aprendi tanto em tecnologia que nem aprendi nos últimos 2 anos, sinceramente. Assim, foi uma imersão profunda. E hoje a gente está com essas 11 marcas e as 4 parceiros estratégicos, que são as software houses que estão operando com a gente. Só para vocês terem uma ideia, a Lynx tem mais de 10 mil clientes.
Tá? Então, estou falando de 10 mil redes potenciais para arredondar. E eles são mega parceiros e estão ajudando a gente a entrar nas redes, enfim, super ajudando. Né? Então, o Arredondar não é uma organização que conseguiria, de jeito nenhum, trabalhar sozinha. Ela trabalha muito em colaboração e em rede. Né? Eu brinco às vezes que nosso papel é ser um malabarista organizacional, sabe? Porque você manda uma coisa para um, você checa com outra, você vai para um lado. É uma coisa bem interessante, é um trabalho muito de articulação. Solaris, com 5 e TOTOS, também estão participando agora com o sistema. São parcerias novas, foi ainda nesse ano que a gente começou a operar com eles. E das 11 empresas que arredondam, além da Puquê, Crocs, Malve, Carinhoso, Sene, Track and Field, A Fashion, Griffer, Makers, NK Store. A gente tem lojas de luxo, tem lojas populares. Estamos entrando em redes muito grandes, que eu adoraria falar para vocês, mas eu só falo quando a gente tem um contrato assinado em cima da mesa. Mas a gente já está em processo de implementação. E um grupo de apoiadores que doa serviços. Sem isso, arredondar também seria impossível. Pensando ainda na lógica da abundância, eu acho que a gente realmente se tornou um case em termos de serviço pro bono e apoio das pessoas. Assim. Então, só para vocês terem uma ideia, no ano passado, a gente é obrigado, né, por lei, pela Price, a levantar quanto foi doado pelos nossos fornecedores também. No ano passado, a gente teve uma doação de R$1 milhão só em serviços. Então, assim, é bastante coisa. Né? Então, falando um pouco de apoiadores, a gente tem a Gráfica Rossetti, a 100% Design, que fez nossa marca, que fez o Tatu Bola da Copa, a Price, que, enfim, faz as auditorias de graça, a Máquina da Notícia, que cuida da nossa relação com a mídia. A gente realmente tem um grupo muito forte de apoiadores, que possibilita que a gente esteja realmente com uma estrutura enxuta, né, que é um dos desafios. E, para viabilizar isso, a gente tem um grupo de patrocinadores, que são essas empresas e institutos, e também 30 pessoas físicas que aportaram recursos no Arredondar para a gente operar, para a gente estruturar essa operação. A ideia é que a gente trabalhe com uma taxa sobre a doação de até 10% do valor, uma taxa de custeio, porque, claro, que essa operação tem um custo, ela é comunicada, essa taxa, mas ela existe, porque senão é impossível, né, fazer a roda rodar. E um grupo de 10 conselheiros, que é um conselho deliberativo, não é um conselho consultivo, isso faz muita diferença. São pessoas que estão super envolvidas em tudo, então a gente tem empreendedores sociais e empresários com expertises bastante diferentes, desde a área de tecnologia. A Marita mesmo, que escreveu o livro Financing Future, entrou no nosso conselho agora. Então, ela é uma das maiores referências das sumidades. Ela coordenou o Banco Mundial por 20 anos para a parte de investimento social e está ajudando a gente em várias coisas. E a gente tem realmente um conselho muito ativo no Arredondar, né? Que facilita com que a gente possa realmente trabalhar com estrutura, tranquilidade e foco, né? Que eu acho que é o mais importante. Enfim, por último, também faço um convite. Quando vocês forem numa loja que arredonda, aliás, no nosso Facebook tem a lista de lojas todas que estão arredondando. Então, já fiquem espertos. Quando vocês forem e quiserem tirar uma foto com o Instagram, no Instagram, coloquem #arredondar. Essa foto sobe diretamente para o nosso site. Tinha até na apresentação da Juliana, estava aparecendo o site. Enfim, tem as fotos. É muito legal, porque agora os consumidores estão começando a também a participar dessa brincadeira, né, de mostrar que arredondam. Nosso escritório fica em Pinheiros. A gente está operando em São Paulo e Rio, então a gente está um pouco ainda nessa ponte aérea, mas a tendência, acho que é a gente poder expandir para o Brasil. A gente já está estudando modelos, a gente tem demanda de alguns estados, algumas redes específicas. Então, acho que em breve vocês vão poder arredondar bastante e ver a operação acontecendo. Né? Tem uma parte muito importante do nosso trabalho, que é ouvir das pessoas como é que está sendo a experiência. Então, a gente chamou 30 amigos. A gente começou assim, né? Agora já está ficando um pouco maior. Mas a gente chamou 30 amigos e falou, vão nas lojas, porque todo mundo conhece a gente, então vão nas lojas e veem como elas estão oferecendo. Vamos ver quais são os desafios. E eles contaram para a gente, olha, essa vendedora me falou isso. É muito legal, porque tem vendedora que vai em ONG, tem vendedora tem gerente de loja que virou voluntária de ONG. Para mim, assim, o resultado, ele não é só... Ele está longe de ser só o resultado financeiro. Né? Assim, é legal a gente arrecadar 5 milhões, vai ser muito legal a gente distribuir 5 milhões. Eu acho que vai ser um grande orgulho. Mas é muito legal perceber que a gente está conseguindo conectar o varejo com um universo que não necessariamente o varejo está conectado. E eu acho que o varejo no Brasil tem um campo muito grande para se desenvolver, está começando a olhar para isso mais de frente, e está realmente fazendo diferente mesmo, começando a fazer diferente. Que a gente possa ser também esse lugar que as vendedoras, as gerentes, se identifiquem e possam conhecer novas causas. Assim. Então, é muito inspirador para a gente poder fazer essa ponte. E tem esse é o trabalho. O trabalho
acho que a nova fronteira, nos próximos anos, está nessa interlocução entre esses agentes. E o Arredondar, como um movimento do varejo, tem essa possibilidade de conectar os pontos mesmo. Então, queria agradecer, dizer que eu estou super à disposição. A gente sempre recebe dúvidas, ideias, sugestões pelo nosso e-mail, que é quero@arredondar.org.br. O meu pessoal é nina@arredondar.org.br. Fica um convite para vocês, enfim, realmente participarem, sugerirem coisas e estarem mais próximos do movimento. Obrigada.